Opa, professor, boa noite. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Que isso, gente? Olha, conexão Rio-Salvador, hein? Tá Com, pensando o quê? com certeza. Que bom falar com vocês Ó, do minha Rio de gente. Janeiro. Opa, o sotaque é o melhor, né, gente? A gente fica falando aqui do sotaque do Rio, mas Salvador, não tem. Pô, eu tô doido pra conhecer Salvador, rapaz. Ainda não conheço Salvador. Tu acredita nisso? É verdade. Venha conhecer, venha ver o que saber o que é É, que a Baiana tem. Eu vou ter que esperar passar isso tudo, né? Passar a pandemia, passar tudo isso daí, né? Que a gente não tem muita perspectiva, mas se Deus quiser, alguma hora isso vai acabar passando e a gente Sim. vai voltar aí, Eu ó, de queria, algum jeito diferente. Wellington Andrade, eu gostaria já de antemão de agradecer a você pela sua generosidade, por ver o meu trabalho, né, aí daí do Rio de Janeiro nas redes sociais, e validar você que tem esse trabalho maravilhoso aí no Rio, um jornalista antirracista, tão atual, tão contemporâneo. Então, gratidão por você ter me convidado. Olha, eu que te agradeço, eu estou sempre de olho aí, né? Porque agora, nesse momento, né, de pandemia, o que a gente nos cabe é, de alguma forma, as redes sociais que tem salvando, né? É isso que está salvando a gente aqui, de alguma forma, para a gente tentar respirar um pouco mais e melhor. E aí, essa iniciativa aqui de fazer essas lives, entrevistas e tal, surgiu um pouco disso, né? Dessa necessidade de a gente manter um pouco a mente em atividade, né, de tentar criar uma rede de apoio, de informação, de troca de conhecimento. Aí quando eu vi seu trabalho, eu falei, isso aqui eu já vou chamar logo, que a gente vai trocando. Pô, olha só, gente, professor Bira Carlos, para quem não conhece, até anotei aqui, ele é geógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, entendeu? E vários outros títulos aqui, que nem deu para ler, porque senão ia ficar a lista muito grande. Aqui. O que eu sei é que ele já trabalha já há um longo tempo aí na Bahia, né? Já tem uma longa trajetória, já vi reportagens suas, inclusive na sua página, né? Você mostrando pontos aí turísticos de Salvador, você como geógrafo, né? Quer dizer, tem todo um conteúdo, um conhecimento que eu falei, eu tenho que aproveitar aqui de alguma forma. Então, eu é que agradeço, eu que estou feliz de ter aqui. E eu tô vendo que tá entrando um monte de gente aqui, que já, né, viu que o professor tá aqui, ó, tem gente falando, Wagner, grande professor Bira, o Alessandro, a Jade, Sete Entretenimento, muita gente aqui. Eu sei que vocês vão gostar, que o papo vai ser bom. Professor, eu já quero começar para a gente tocando aqui nos assuntos principais do que está rolando, sem muitas delongas. O negócio é o seguinte, a gente está vivendo aí todo esse momento de movimentos, né, de manifestações antirracistas, né, que a gente tem vivenciado isso pelo fato que aconteceu da morte nos Estados Unidos e as reflexões, os desdobramentos, vamos dizer assim, do que vem acontecendo no Brasil, né, as reações a isso, embora aqui também aconteçam muitas coisas, aqui no Rio, em Salvador, no Brasil inteiro. Queria que você desse assim, uma impressão, né, desse assim, uma consideração inicial. Como é que você está vendo esse movimento, né? É muita luta ainda, né, professor? Olha, Wellington, é uma luta ancestral, né? Primeiro, eu penso que é importante a gente delimitar o processo diaspórico que ocorreu na saída do povo negro de África para o continente americano, né? É preciso pontuar que se deu dentro de um contexto de mercantilização, dentro de um processo da primeira fase do capitalismo comercial, onde esses sujeitos saem de África, né, como mão de obra para servir justamente na América Espanhola, na América Portuguesa e também na América do Norte para realizar um trabalho dentro de um processo de escravização. Então, o que é que ocorre? É preciso pontuar também que o povo negro, ele, saindo de África, eram vários reinos, né? Eram vários grupos étnicos
que eram capturados dentro de um processo que nós todos sabemos, levado de navios tumbeiros ou negreiros das piores formas possíveis. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, quando nós chegamos nas Américas, a gente chega como coisa, chega como objeto, e Marx muito bem vai falar disso, né? Então, a gente chega para servir. E nesse processo, Wellington, que nós cruzamos o Atlântico Negro, há uma tentativa, eu já indico o documentário O Atlântico Negro na Rota dos Orixás, e também indico já o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, onde você vai perceber, não é, as piores formas como nós fomos tratados. Então, imagine que nós chegamos no espaço, no solo americano, e aí eu falo desde a América do Norte, passando pela América Central e América do Sul, dentro desse processo. E vamos continuar durante muito tempo, durante o processo da escravização, como coisas. Então, o negro chega no Brasil, nos Estados Unidos, no Caribe, para servir. Tentam desalmar a gente, retiram da gente a possibilidade de trazermos, né, de impor a nossa religiosidade, e você sabe que religião é um ponto positivo para a afirmação do sujeito. Então é um processo, desde o século XVI, de desnaturalização do negro, de animalização do negro, de retirada de tudo. Só que tem um grande detalhe. O homem branco vindo da Europa, que coloniza tanto a América do Norte quanto a Central do Sul, esqueceu de acertar com a gente. E nós trouxemos dentro do nosso imaginário, dentro da nossa estética, do nosso corpo, o meu e o seu, né, na nossa oralidade, a nossa ancestralidade religiosa e a nossa realeza. O que é importante pontuar para quem está nos assistindo agora, que nós descendemos de reis e rainhas, príncipes e princesas. Então nós não nascemos do nada, nós não surgimos do nada. Isso é importante pontuar. Então não me surpreende, e é importante passar isso. Eu indico quem quiser ir também no repositório da UNEB, onde eu fiz meu mestrado em educação voltada para relações raciais, onde eu discursei sobre a história, a importância da história e cultura afro-brasileira no currículo da educação de jovens e adultos. Mando um beijo para a doutora Graça Costa, minha orientadora, que está em Madrid nesse momento, na Espanha, que muito que me ajudou. Wellington, eu venho trazendo essa importância do currículo, né, para o fortalecimento do sujeito negro. Por que eu estou falando isso? E estou chegando diretamente na sua pergunta. Nós precisamos saber a nossa história, a nossa memória, contada a partir da gente. É a chamada afrocentralidade. É a gente contando a nossa história. É a gente produzindo... Como protagonistas, né? Exatamente. Porque até então, é o historiador branco, é o geógrafo branco, é o sociólogo branco, eram os pesquisadores brancos que vinham estudar a gente, na sua maioria, por exotismo. Não era preocupação de nos empoderar. Essa nunca foi essa preocupação. Vi de Nina Rodrigues, vi de tantos outros, não é? Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos, eles saem na frente porque lá não ocorre um processo de miscigenação racial. Há um processo de um apartheid institucionalizado, principalmente do sul dos Estados Unidos, que era o Godoeiro, né? E onde se dava o maior processo de escravização. E aí eu indico, né, 12 anos de escravidão, o filme La Amistade, Mississippi em Chamas, e que vão pontuar basicamente o que eu falo para você. Então o negro lá, ele sabia quem era o inimigo, porque por estar separado, isso gerava união e unidade. Então lá, desde então, esse processo foi violento, mas o negro sabia de que forma agir e se instrumentalizou para lutar. E aí tem um outro processo, que quando eles perceberam que havia uma deseducação do negro, e aí foi até o livro agora, George, alguma coisa, o autor,
ele ressignifica o conteúdo, empodera o negro e faz com que o negro se arme pela luta dos direitos civis, capitaneado por Luther King, Malcolm X, Rosa Parks e tantos outros. E aqui não ocorre, amigo. É importante pontuar... Aqui é democracia racial, né, professor? Não. Aqui é democracia racial. Tá tudo certo, não tem racismo, tá tudo certo. E aí dá no que dá, né? Depois do 13 de maio, né, do dia 14, aí é que a história começa, né? Sim, também. Então, respondendo a você, então, o que acontece com o Brasil? Há um processo de hibridização, onde principalmente as mulheres negras, eu chamo de hibridização racial, eu não gosto muito de miscigenação, não gosto muito dessa palavra, e na verdade é um estupro das mulheres negras, pelos senhores que viam as mulheres negras como sua propriedade. Então observe como se dá, e os filhos bastardos que pejorativamente vão ser chamados de mulato por conta da mula, e de pardo, e aí eu já chamo a atenção de quem está me assistindo para entender o que ocorre, quando há esse processo de proliferação de filhos bastardos miscigenados, né, como eles falam, do branco do senhor de engenho com a mulher preta, eles começam a, né, a se preocupar, e porque a gente já se multiplicava e já éramos muitos. Então o que fazer frente, principalmente no século XIX, onde a Inglaterra, os ideais liberais já estavam na Europa, ocorrendo da liberdade, igualdade e fraternidade, da derrubada do antigo regime do poder absoluto, a efervescência de um liberalismo econômico forjado na segunda Revolução Industrial. A Inglaterra começa a pressionar o governo brasileiro, da época, a libertar a gente para a gente se tornar o quê? Trabalhador assalariado. Porque o ideal do liberalismo... Sim, e consumidor, né? Isso. Porque é importante pontuar que o liberalismo, ele quer que tenha dinheiro e consuma os produtos dele, não importa se é preto, se é branco, o que seja. O dono do capital, ele quer dinheiro. E isso. Só que a elite brasileira, ela sempre, culturalmente, viu e continua vendo a gente como coisa, como pertencente, como aquele que não tem direito, aquele que não pode ter opinião, que não pode dar certo. E aí, meu amigo, o processo que se dá nos Estados Unidos é diferente daqui, porque depois do 13 de maio, o 14 de maio, ele é pior, ele é muito mais cruel, porque a gente fica largado à própria sorte, fica na mendicância, fica à margem, fica vadiando, e a primeira coisa que as instituições brasileiras fazem é criminalizar a vadiagem. E aí começa o processo de encarceramento nosso. Começa o processo da utilização e marginalização da droga. Então a gente não é alfabetizado. Gente, é preciso entender que é no início do século XX, mais precisamente na era Vargas, que se cria a Frente Negra trabalhadora, e que vai pensar um ideal, uma ideia de educação, de politização, conscientização do povo preto para lutar pelos seus direitos. Foi ontem. Então o que é que ocorre? Como você vai querer que o povo preto primeiro se identifique com sua causa se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística criou o mito do pardo, aquele que não tem cor, criou o mulato? Essas pessoas precisam ter a consciência deles, que eles são negros, eles não são pretos como eu e você, retinto, mas são negros. E negritude, aí eu dou uma dica de ler o livro Negritude, Usos e Sentidos, do professor Kembegele Munanga, né? Que vai nesse sentido, né? De mostrar essa posição. Então, o negro brasileiro, os aparelhos ideológicos formadores do Estado, ele deseduca, ele não dá protagonismo, a gente não se vê, para a gente não querer ser, para a gente não se empoderar, não fortalecer a identidade. Então, a primeira coisa é que o pardo se reconhecesse enquanto negro. E aí o que é que ocorre? Há o colorismo. À medida que você, mesmo sendo negro, vai clareando a cor de pele, você continua sendo negro, e ele sabe, mas ele vai dando concessões.
É a chamada ideologia do branqueamento. Só que, na verdade, isso só serve a uma ideia, né? A uma ideia para uma elite branca minoritária que quer nos manter desunidos e, sendo assim, a gente continua sendo dizimados, massacrados, sem uma consciência, sem uma identidade racial, coisa que nos Estados Unidos eles têm e por isso estão nas ruas. Perfeito, professor. Ó, quando o senhor falava, eu estava acompanhando o seu raciocínio, o pessoal aqui falando aula, né? Porque é isso mesmo, essa mesmo foi a ideia dessa live, é trazer aqui um professor para nos dar uma aula mesmo sobre esse momento, que eu posso dizer, que eu ousaria dizer que é um momento histórico, sim, tanto não só pelo que a gente está vivendo em relação à pandemia, quanto até por essa, né, por esse movimento em relação à questão antirracista. O professor trouxe aqui eu acho que trouxe um esclarecimento para a gente que é muito significativo e isso precisa ficar marcado, que a luta americana na questão racial, ela teve bases completamente diferentes da brasileira, não é, professor? Essa distinção tem que ficar clara e para a gente saber como entender que essa luta precisa se dar aqui no Brasil. Por quê? A gente tem, inclusive, o atual presidente da Fundação Palmares, né, dizendo determinados absurdos, né, em relação a toda a nossa ancestralidade, né, toda a nossa história enquanto preto, enquanto negros, enfim. E isso faz com que a nossa luta... eu não sei nem a palavra dizer muito assim para o senhor, porque eu não gosto nem de olhar um pouco assim, quando eu vejo a foto dele e o que ele diz, porque parece que desconstrói. Parece não é que desconstrói, mas assim, me falta até a palavra. Parece que ele tá tirando toda a importância, eu diria, de toda uma trajetória que pessoas como o senhor e outras, várias, tantas que vieram antes, enfim, parece que não existe, parece que é nada, entendeu? Eu consegui me expressar? Eu acho que é isso que eu quero dizer. Sim, eu preciso pontuar, fazer os agradecimentos. Assim com a gente. Fazer os agradecimentos, Wellington, essa galera que me segue aqui em Salvador, muito obrigado, gratidão ao pessoal do Instituto Federal da Bahia, aos meus alunos de caminhada, e olhe que não houve um processo de divulgação, eu peço desculpa a você tão grande, porque amanhã eu entrevisto um dos grandes percussores da cultura africana aqui no Brasil, e eu já convido desde já, que é o Negrizu, né? Negrizu é um fenômeno, grande coreógrafo, eu convido para você entrar amanhã, se você não conhecia Negrizu. Negrizu é um dos percussores do movimento Badauê, né? Que foi cantado em prosa e verso por Caetano, por Gil. Então eu já, de antemão, peço desculpa a você, porque já tinha agendado, mas não me furtei de atender você, e está sendo um sucesso, disputando tantas lives, estamos aqui. Você está corretíssimo, querido. Agora eu queria deixar uma mensagem, que é importante, já que você, seu site é antirracismo, essa luta não é a luta do negro. Essa é uma luta do negro, do branco, do amarelo, é uma luta de todos os seres humanos. A gente precisa compreender que o racismo é uma doença, que o racismo ele vai ser legitimado, não é? Sempre existiu, mas ele vai ser legitimado por interesses econômicos, interesses ideológicos, né? E vai ser reforçado no século XIX com a partilha afroasiática, onde os europeus vão repartir o continente africano, vão repartir a Ásia dentro do contexto, né, de imperialismo ou neocolonialismo. Então, é dizer que essa luta é uma luta de todos, brancos e negros de mão dadas. Então, o racismo é uma doença e precisa ser extirpada do nosso planeta. É um câncer. É um câncer que tem que acabar logo, pelo amor de Deus. Embora a gente saiba que ainda há muita luta, há muita história, mas tem momentos que parece que há um retrocesso. É esse que a gente está vivendo agora nesse momento, sabe? Okay. Ao mesmo tempo que a gente avançou, parece que está tudo retrocedendo. É estranho pensar isso, entende? Sim, sim, bastante estranho. Oi, tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo bem, eu estou esperando você lançar outra pergunta.
Não, 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 então, é que eu só não, acho que não completou o raciocínio, que eu comecei falando sobre o diretor-presidente da Fundação Ah, Palmares, sim. Sérgio Camargo, e vou comentar sobre as falas dele, que é nesse sentido de retrocesso que eu me Ah, referia, entende? ô Wellington, eu penso que todo mundo conhece a figura do Capitão do Mato, né? Sim, Historicamente. sim, sim. É, infelizmente, nós temos pessoas, né? E isso em qualquer segmento, isso em qualquer grupo isso é histórico, esse processo. Então, o que é que eu entendo? Né? Eu entendo que, com todo o respeito, eu tenho todo o cuidado sempre de falar de um homem preto, de uma mulher preta, porque ainda que ele esteja nesse lugar de algoz, nós precisamos ter todo o cuidado na fala, para não sermos mal interpretados, e aí quem está do outro lado diz, ah, tá vendo? Não. O que ocorre, eu quero acreditar, eu penso que também você acredita nisso, é que ele, infelizmente... Ah, travou. Eu acho que travou o áudio dele, né, gente? É isso que vocês estão falando para mim? E para mim tava normal. Peraí, deixa eu ver se ele vai voltar. Oi, professor? Oi, travou. Alguém deve ter ligado aí, aconteceu alguma coisa, o Não, seu aqui som travou. não. Então, assim, ele deve ter, eu quero acreditar que ele deve ter problemas psicológicos, né? Porque não é normal alguém preto, né? Ele poderia até discordar de algumas ideias do movimento negro, isso é legítimo. Mas se eu estou aqui, você está aí nesse momento, é fruto do movimento negro. Os movimentos sociais, Sim. seja o movimento negro, o movimento indigenista, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento feminista, o movimento das cidades, dos sem teto, todo o movimento social, ele visa e busca, né, tensionar um aparelho estatal que já reconheceu no governo Lula que o Estado brasileiro era racista, tanto é que o presidente Lula vai à África e pede perdão, cria aqui o Estatuto da Igualdade Racial, que é signatário da Conferência de Durban na África do Sul, implementa as políticas de ação afirmativas. Então eu quero acreditar, Wellington, é que ele é alguém que está sendo, infelizmente, utilizado, né, por um grupo, por esse grupo extremista, né? Eu não gosto de falar no que não, em pessoas que semeiam ódio nas coisas negativas, que eu acredito que a gente dá força. Então eu prefiro neutralizar não falando. Mas esse grupo que está aí, se aparelhou do Estado brasileiro, né, nesse momento, é um grupo que traz um ideal fascista, né, do totalitarismo, do autoritarismo, de todas as doenças e anomalias sociais. Então eu quero acreditar que ele é um doente social, é um cara que ele foi infeliz, é um cara do mais baixo nível, né, da intelectualidade. Então ele não nos representa, eu repudio. Infelizmente ele é um homem preto, mas que não nos representa. Professor, mas ao mesmo tempo que existe, né, essas falas enfim, do que ele trouxe à tona, também a gente tem muitas outras falas agora, né, muitas narrativas e pessoas, enfim, do senhor aí em Salvador e de Jamila, enfim, várias pessoas, e antes, né, estudiosos, foi Eli Carneiro, pessoas que já estão trazendo essa reação. A gente tem aí como eu diria, a gente tem um embate, né, talvez de declarações, de narrativas, mas só acredita que esse momento vai servir também para a gente avançar, apesar de todo esse cenário que tem aí, nessa questão racial. Como é que o senhor vê isso? Ô, Wellington, mais uma vez, se Djamila está na posição dela, se Sueli Carneiro está, se o Wellington está como jornalista, se o professor Bira está como professor de uma instituição federal, se tantos e tantos outros negros e negras estão galgando espaço, alçando espaço, é fruto de uma luta que começa desde o momento que nós saímos do continente africano.
Então essa marcha é uma marcha de transformação histórica paulatina que vem se dando e que vai continuar. Então eu compreendi sua fala, mas eu acredito que essa mudança, infelizmente, ela só se dá, e aí é o fundamental a gente acreditar num processo de educação transcultural, de uma educação afrocentrada. Eu iniciei falando da discussão do currículo, de se colocar efetivamente enquanto política pública, a Lei 10.639/03 está aí. E há uma resistência nas instituições escolares de se implementar, virou temática. E não pode ser. Então, Wellington, toda luta nossa, ela precisa estar basilada em um processo de uma educação voltada para a conscientização, como Paulo Freire fala. Se a gente não conscientizar o negro da realidade que lhe cerca, da situação que lhe cerca, do processo genocida, do processo que, né, de desemprego, de desigualdade socioeconômica que lhe impõe morar em determinados espaços das favelas, dos mocambos, isso é construção histórica. Eu não vejo mudança. Precisamos ocupar espaços. E mais, e quando chegarmos lá nesses espaços de poder, como eu já estou, como Djamila está, como você está, outros estão, a gente não esquecer das pautas que são caras para a gente. Porque há também um processo de um embranquecimento da intelectualidade negra. Em que sentido? O que eu estou falando aqui é sério. Muitos esquecem, traz o discurso, mas esquece a praxis. Se distancia de onde tem que estar. Quando o Mano Brown fala na Candelária, no comício, né, do Haddad, naquele processo, né, contra o atual presidente, ele fala que era necessário retecer, votar as bases. Não adianta Bira ter feito um mestrado, Djamila um mestrado, Sueli Carneiro, se a gente não fala para quem tem que ouvir, a gente continua falando para nós mesmos. Então, eu pensando nisso, Wellington, desde outubro visitei mais de 80 escolas, atingi mais de 5.000 alunos, falando sobre intolerância racial, falando sobre sustentabilidade social, ou seja, mostrando aqueles meninos e meninas que nós podemos ser. Porque eu estava ali representando esse corpo preto dentro de uma instituição, e o que foi que provocou isso? A educação, o conhecimento. Sem adquirir conhecimento, a gente não vai ter poder. Dá para aplaudir agora? A gente aplaude agora ou mais tarde? Professor, deixa eu agradecer aqui a audiência, as pessoas que estão chegando aqui, provavelmente conhecidos seus. A Jane CCB está dizendo aqui o perfil negro, quando ascende socialmente, busca parceiros brancos. Ela trouxe aqui uma polêmica, hein? O Lázaro Palmeiras está... Vai responder já. O Lázaro está dizendo, está concordando com você, está trazendo aqui a sua fala concordando, e a Idraque também está dizendo que é transformadora. Todo mundo que está aqui vai mandando perguntas, vai esclarecendo aí, e professor, vou deixar essa fala aqui para o senhor responder sobre essa questão que trouxe a nossa... já perdi aqui, mas enfim, Jane, ela fala sobre a Jane racial, né, da branca. Pode falar. Ele saiu de novo. Não, estou aqui. Tá aqui? Tá. Nossa audiência, tá dando delay, mas tá bom. E nossa audiência subindo, viu? Olha que eu não divulguei. E concorrendo... Não precisava, né, professor? Não precisava, né, professor? Eu é que agradeço e está sendo um prazer ter essa aula sua aqui. Pode falar. Olha, primeiro, novamente, agradecer aos meus companheiros, a Diego do Calabá, a Jane, professor Eduardo Brito, Kleber, o grupo coletivo Acreditar, meus alunos do Instituto Federal, todo o povo de Salvador. Mas indo direto à reflexão de Jane, é uma pergunta que eu acho que é uma resposta que eu vou dar, que eu já esclareci. Não é que o homem negro, por que ele procura a mulher branca? E quem é esse homem negro que procura a mulher branca? Eu acabei de falar, gente. O negro, ao longo do tempo e da história, ele não se vê
como protagonista, ele não se vê nos espaços de poder, e a situação do negro, do homem negro, sem essa conscientização, sem um processo de formação, que ele dá para ele a capacidade de refletir, a primeira coisa que ele vai fazer, claro, é querer estar associado ao que é o positivo. E o que é colocado como belo? Que é colocado como... O branco. Não é isso? Como inteligente, não é? Como valorosa. É a mulher branca. Então esse rapaz, aí é por isso que eu digo, a gente tem que ter um cuidado com os nossos. Ele não conseguiu atingir uma capacidade de fazer essa inferência, e mais, um exemplo, principalmente jogadores de futebol, né? Eu não gosto de generalizar, claro que não são todos, né? Mas eles são levados muitas vezes pelo próprio ambiente, começam a adquirir dinheiro, quem vai estar ao redor dele normalmente são esses sujeitos, são essas mulheres. E a primeira coisa que ele vai fazer, se ele ouvir ao longo da vida dele, que a mulher negra é beiçuda, que a mulher negra fede, que o homem negro fede, que nós temos narigão, que nós somos coisas. É claro que ele não vai querer, Jane, estar associado a isso. Exatamente, ele vai querer o processo de hibridização, mesmo que ele esteja usado, está sendo utilizado por aquele sujeito branco, não sei, e aí eu tomo cuidado com as palavras, para não ser associado à negatividade. Então, na verdade, não é que todo negro, porque tem vários negros e várias negras que mantêm e se relacionam com mulheres negras e homens negros. Isso não impede que o amor exista entre um homem branco e uma mulher negra, ou vice-versa, não. Não é dessa forma também. Temos que ter o cuidado. Agora, na forma que Jane perguntou, eu respondo a ela, na verdade, por uma mente que foi colonizada, e aí eu sugiro que a gente descolonize essas mentes, mas só através da educação, querida, tomando espaço, tomando poder. Senão, esse processo vai continuar. Professor, quero mudar um pouquinho de assunto agora. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? E eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente, aqui no Rio e em vários lugares do Brasil, a gente está vendo que diferentes movimentos sociais têm atuado no sentido de ajudar aí as populações, né, mais carentes, uma vez que muitas vezes o poder público ainda não tem conseguido atender as reais necessidades. Eu queria que o senhor me trouxesse um pouco de como é que está isso em Salvador, porque eu vi que o senhor tem uma movimentação bastante efetiva aí, né? Eu acompanhei um pouco nas suas redes. Queria que o senhor pudesse esclarecer aqui para a gente, trazer qual é o panorama, o cenário que se tem aí. Pode ser? Sim. Você quer esse cenário baseado nessas ideias que estão aqui. Sim. É isso. Eu penso que eu vou ser um pouco repetitivo. Ainda não há. Primeiro que vamos falar que estamos no contexto de pandemia, temos que tomar o cuidado. E aqui eu penso que o atual prefeito é de um partido de direita, o governador de um partido de centro-esquerda, né? Muito mais aliado, os dois dentro de uma perspectiva de gestão, de serem bons gestores públicos, mas não serem bons gestores sociais. Temos que pontuar isso, mas estão, na verdade, nesse momento, deixando ideologias díspares de lado e estão tentando, né, a duras penas, fazer com que as pessoas fiquem em casa, tenham distanciamento social, estão fazendo o trabalho dele mesmo, porque eu penso que é muito mais para que não caia tantas mortes, né, nas costas desses mandatos dele, do que uma preocupação geral, haja visto que todos os dois, tanto no âmbito municipal como estadual, maltratam servidores públicos e não investem na educação da forma que devem investir, na saúde como devem investir. Então, na verdade, um pano de fundo que está ocorrendo nesse momento, mas que está surtindo efeito na perspectiva de salvar vidas. Então, fica difícil, Wellington, as pessoas se deslocarem para se aglomerar. Eu tenho todo um cuidado, eu fico pensando, né?
Os Estados Unidos, apesar de tantas mortes, eles já saíram do epicentro. O epicentro agora é aqui, da Covid, né? Lá há uma descendência da curva. E há um processo que aqui, mais uma vez, que nós, apesar de termos aqui o Olodum, o Ileaie, nós temos aqui vereadores como Silvio Humberto, da Steve Bico, nós temos Marta Rodrigues, nós temos Olívia Santana, nós temos aqui lideranças muito fortes, muito potentes, né? O pessoal da Unegro, da CONEM, do movimento negro em si, que está atento a essas questões. Mas fica complicado, nesse contexto, a gente convocar as pessoas para irem às ruas se aglomerar. Mesmo porque, Wellington, dentro do Brasil, há um recorte étnico de quem está morrendo. Com certeza a Covid ela é democrática no processo de infecção, de infectar, mas no processo da mortandade há um processo da necropolítica. Há um Estado que, nesse momento, de forma intencional, deixa essa contaminação correr à solta, porque ele sabe quem mora nos mocambos, ele sabe quem mora nas palafitas, ele sabe quem mora nas favelas, ele sabe como é difícil manter distanciamento social de quem só tem um cômodo em casa. Então, assim, tenho certeza que quando nós tivermos a possibilidade de ir para as ruas, Salvador não se furtará, porque nunca se furtou. Tivemos a revolta dos Malês, tivemos a conspiração dos Búzios, tivemos tantos e tantos outros movimentos que Salvador vem na vanguarda e sempre foi uma cidade de resistência e resiliência na luta contra a opressão, contra o racismo, contra tudo que atenta aos direitos humanos. Perfeito, perfeito, professor. A Viviane está registrando aqui racismo estrutural, está falando sobre, né, um pouco da fala que o senhor trouxe aqui sobre esse sentido de tudo que está sendo colocado. A Cassiana Andrade, ela fez uma pergunta aqui antes, a gente já passa, Cassiana, mas o professor está dizendo que, ou melhor, a Cassiana está dizendo que nesse momento pode estar havendo uma necropolítica. Sim. Que é isso que o senhor acabou de falar, né, professor? Na verdade, a necropolítica é uma ideia do professor Attili Bembis, né? É um filósofo camaronês que vai perceber como se dá esse processo do Estado racista, principalmente nas áreas que foram, né, onde os negros vieram, e de que forma a gente vai servir de base para produzir riquezas nesses países, como Estados Unidos, né, o Brasil. A gente produz a riqueza, mas a gente não ficou com a riqueza. E que o Estado não gera políticas públicas para inserir a gente. Pelo contrário, há um processo, uma máquina de triturar. E para isso você sabe que tem um poder coercitivo, há um aparelhamento estatal, onde, na verdade, a gente sabe a serviço de quem está. Veja o caso que ocorreu em São Paulo. A perícia técnica, todo o cuidado naquele condomínio e sendo desacatados, e o policial continua agindo tecnicamente. Mas já no Rio de Janeiro, o entregador de pizza aí na sua cidade, o rapaz estava passando, em nenhum momento ele mostrou arma ou algo que colocasse a vida do policial em risco, e foi recebido com um fuzil. Ao contrário, na Avenida Paulista, uma mulher branca com a bandeira dos Estados Unidos, com um taco de beisebol, ela saiu, né, abraçada por um policial, enquanto o movimento falhou agora, das torcidas organizadas de São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, lutando, né, pela democracia, e aí você via que a cor de pele já começava a mudar a tonalidade, foram recebidos daquela forma, de forma muito repressiva. Então a gente sabe que é complicado também a gente fazer movimento aqui, que a repressão por parte do aparelho policial é complicado aqui no nosso país.
Agora, professor, eu iniciei um pouco falando sobre, ao mesmo tempo que nesse cenário de pandemia tem toda essa problemática da polícia, das manifestações, mas você tem uma atuação muito forte das mulheres negras, dos movimentos, que de alguma forma estão tentando, né, estão se articulando para fazer a vez que esse poder público, enfim, não está chegando, né? Pelo menos é o que a gente vê na grande maioria. Qual a avaliação que o senhor pode fazer sobre isso, professor? Vai ter alguma mudança? A gente vai conseguir atingir isso? Estamos conseguindo? Isso vai servir para mudar essa mentalidade? Porque vai ser, já está, né? Me parece que a pandemia tem forçado a se pensar justamente em políticas sociais, em políticas públicas, que não estava muito no radar dessa proposta atual de governo, né? Continua sem ter. O governo central, ele continua sem ter. O que ocorre são os estados e os municípios que estão fazendo a parte deles. E eu respondi isso aqui, e citei o caso aqui de Salvador, da cidade de Salvador, citei o caso do estado da Bahia. Mas precisamos saber que esse tratamento pós-Covid irá continuar. É uma mudança estrutural? Eu acredito que não. Essa mudança estrutural só pode ocorrer, aí eu cito o movimento Agora é Elas, aqui em Salvador, que um movimento importante, um movimento muito importante, que coloca candidaturas de mulheres negras, de homens negros. Então, mas homens negros e mulheres negras que são comprometidos com a causa negra, que entende a complexidade da existência negra, entende o sofrimento da população preta e sabe que precisamos de políticas públicas de saúde, educação, saneamento básico, de habitação, de esporte, cultura e lazer para o povo preto. Salvador é um exemplo de 85% da população preta. Nunca teve um prefeito negro. Quando teve, foi biônico, professor Edivaldo Brito. Eu acredito, respondendo, Wellington, que esse movimento orgânico, aí eu trago o Gramsci para a fala, esse movimento orgânico só pode ocorrer, mais uma vez, se você tem uma forma de conscientizar quem precisa ser conscientizado. Não adianta a gente continuar falando para nós mesmos. Esses intelectuais, todos que produzem tanto conhecimento, precisam ir para as escolas públicas, precisam ir para as ONGs, precisam ir para as igrejas, precisam ir para as comunidades. Aí sim eu acredito na mudança estrutural. Porque, como bem falaram aí, o Brasil é estruturado pelo racismo, o Brasil é estruturado pelo machismo, o Brasil é estruturado pelo patrimonialismo, pela misoginia. Então, se você tem essa estrutura, observe porque ocorre o rompimento institucional no governo Dilma. Não foi só questão econômica, foi porque começa políticas públicas para indígenas, para negros, para a população LGBTQ+, para o Nordeste. Há um processo de unidade, né, de um desenvolvimento mais homogêneo entre as regiões do Brasil. Há um processo de criação de universidades no Nordeste, no Norte, onde eram desassistidos. Ocorre um processo de criação de institutos federais por todo o país. Então começa a se ter uma perspectiva de nação na plenitude, incluindo todos. Então não é à toa que era um governo, o Brasil era um país de todos, agora o Brasil é o quê? Deus, pátria e não sei o quê, com perspectivas positivistas do Augusto Conte do século XIX. Então, amigo, ou a gente volta e vai pegar esse menino que está na periferia, que as escolas, tem escolas públicas que colocam essa criança às 7 horas da manhã, essa criança só sai às 17 horas, tempo integral. Durante a manhã tem as disciplinas do currículo formal, à tarde tem acesso à escultura, arte e lazer, com creches, para que essa mãe, quando vai trabalhar, saia do subúrbio e vai trabalhar saia do subúrbio do Rio, vai para o centro,
sai do subúrbio de Salvador, vai para o centro, ela sabe que o filho dela não vai estar à toa, não vai ser um capitão de areia aliciado, cooptado pelas atividades ilícitas. Aí eu acredito na mudança. Mas enquanto nós continuarmos a falarmos para nós mesmos, não sairmos para ação, para a prática, para ter uma prática de transformação, eu não acredito que vai mudar. Perfeito, professor. Excelente colocação aqui. É uma aula, gente. Olha, todo mundo que está chegando agora, vocês devem já ter acompanhado aí. Ele disse que não divulgou, mas eu estou conversando com o professor Bira Carlúcio, geógrafo, professor que está trazendo aqui para a gente uma aula, né? São mais de 40 anos de atuação aí? Não, 20 anos. Eu sou novinho. 20 anos. Não, 20 anos. Ah, 20 anos, eu achei que fosse mais. É porque a nossa pele, né? A nossa pele esconde, né, professor? Ela dá uma ajudada. Eu quero dizer que, assim, é um prazer estar recebendo o professor aqui. Eu sou jornalista aqui do Rio de Janeiro. A gente está fazendo essas lives aqui como uma forma de uma rede de apoio, de contato, de informação, até para a gente conseguir, né, de alguma forma, manter a nossa saúde mental, digamos assim, com conteúdo, com informação, e trazendo pessoas que contribuem. E hoje é essa honra que a gente está tendo aqui de trazer o professor Bira, trazendo essa aula para a gente de consideração, seja histórica, como também do que a gente está vivendo hoje, do que precisa dizer. Quer dizer, o professor está gritando, a educação é a saída, né, professor? Sem ela não tem mais para onde a gente fugir, não é isso? Sem educação não há transformação. Perfeito. Professor, a gente já está aqui um tempinho com a live, eu sei, a gente daqui a pouquinho já vai estar seguindo para o final, porque eu sei que o senhor já trouxe aqui muitas considerações. Queria deixar um espaço aberto, o senhor falar o que eu não tenha perguntado, o que o senhor considere relevante sobre esse momento que a gente está vivendo, enfim, seja na questão racial, seja na pandemia, enfim, faça um apanhado aí do que o senhor considere relevante para a gente ir para as considerações finais da live, tá bom? Eu queria primeiro agradecer a você, Wellington, agradecer ao Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, por essa oportunidade de poder falar com vocês. Eu estou muito feliz, né? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, poder falar com vocês. Peraí, deixa eu te interromper, senão eu não vou responder a pergunta da nossa audiência aqui. A Cassiana Andrade está perguntando, só bem rapidinho, sobre essa questão de adjetivar a cultura, cultura indígena, cultura negra. Como é que o senhor vê isso? Se fala de uma forma, não se fala, se é adjetivo ou não? Só esclarece isso. É preciso a gente compreender que nós somos um mosaico étnico-racial. Nós somos formados a partir dos verdadeiros donos da terra, dos povos autóctones, os aborígenes, que são os indígenas, que são os verdadeiros donos da terra. Depois chegam os brancos portugueses, chegam os africanos de várias partes de África, depois chegam italianos, japoneses, ciganos, turcos, sírios, libaneses e aí vai. Então é necessário entendermos que nós somos um caldeirão cultural. E eu acho que isso é importante entendermos que existe a cultura cigana, existe a cultura africana, a cultura indígena, a cultura italiana, e segmentar não é ruim, é a gente entender, eu lembro de Edgar Morin, que é das partes que se faz o todo. Então, feliz de um país que tenha um grande caldeirão cultural desse, que a gente faz um todo, né? Uma coisa maravilhosa. Estamos perdendo a oportunidade de sermos uma grande nação onde todos respeitem a todos. Que o importante é que haja respeito. O importante é que haja amor. O importante é que a gente olhe para o outro e veja no outro como a si mesmo. Veja no outro um espelho de felicidade, de harmonia, de luminosidade. Então, amigo, eu só tenho a agradecer ao universo por ser negro. Me orgulho de ser negro. Me orgulho de ter meus irmãos indígenas. Me orgulho de ter meus irmãos italianos. Irmãos japoneses que vêm juntos numa corrente para desconstruir o racismo. Todos nós, juntos de mãos dadas, vamos fazer uma Salvador melhor, um Rio melhor, um Brasil melhor e um mundo melhor.
são dos indivíduos, das células boas, que a gente vai ter um grande tecido social. Eu agradeço a todos e todas que estão aqui me ouvindo nesse momento e dizer assim, eu estou muito feliz pela oportunidade de poder falar para o meu povo. E você, jovem, que está vendo o Wellington aí, que está vendo vir aqui para se espelhe, se mire e diga, se eles puderam, eu também posso. Vamos juntos, vale a pena acreditar. Vale mesmo, já valeu muito, ó. Muitíssimo obrigado. Grande aula, grande. Tô até arrepiado aqui, rapaz. Isso não se faz, não, hein, Bira? Ó, tá super convidado para voltar, tá bom? Pra gente debater outros temas, viu? outros assuntos. Só me chamar que eu venho. Eu sei. Tamo junto. Gente, fiquem com Deus, um abraço. Continue seguindo o professor, segue aqui o canal, vamos fortalecer tudo. Vamos tudo junto para avançarmos aí e superarmos todos esses momentos difíceis, porque é na diferença que nós nos tornamos mais fortes, né, professor? Olha, é isso também, precisamos... Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento sempre ecoou. Um abraço, professor. Gratidão. Obrigado, gente. Todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau.